Detalhes, como eu disse aí, uma boa notícia. Vamos seguir falando sobre saúde, tem a ver sim com saúde. Por exemplo, a cidade aqui de Vinhedo começou exatamente nesta semana a coleta de dados genéticos para pesquisas da indústria farmacêutica de biotecnologia no Brasil. A cidade aqui do interior de São Paulo é a primeira fora da capital a receber esta ação. Os moradores que participarem vão ganhar então um exame clínico completo e serão acompanhados por 5 anos. O projeto é uma parceria entre uma startup e a Prefeitura de Vinhedo. E a ideia é criar um banco de dados genético baseado na diversidade do país para promover a inovação da área farmacêutica. E para a gente conseguir entender um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos com a CEO dessa startup, que é parceira da Prefeitura de Vinhedo, a doutora Lígia Veiga Pereira. Muito bom dia, doutora Lígia. Bom dia, prazer estar aqui. Doutora Lígia, vamos lá. Vamos começar. A gente sabe qual é o objetivo, então. O objetivo é criar esse banco de dados e promover essa inovação na área farmacêutica. Mas como isso aconteceria? Explica pra gente como isso iria funcionar na prática. Olha, na prática, o que a gente precisa é incluir a população brasileira nessa medicina de ponta que usa a nossa genética para administrar melhor a nossa saúde, né? Então, no mundo inteiro, isso está no mundo inteiro, assim, nos países desenvolvidos, isso está acontecendo, principalmente Estados Unidos e países da Europa. Eles estão lá conhecendo a genética da sua população e usando isso tanto para melhorar a saúde da sua população, quanto para fazer pesquisas que levem ao desenvolvimento de novos medicamentos. Só que no mundo inteiro isso está sendo feito principalmente só nessas populações brancas, né? E a gente sabe que a genética de outras populações é diferente e a gente não quer que o brasileiro fique fora dessas inovações, né, desses avanços da medicina. Então, o que a gente quer fazer é incluir a nossa população que tem, né, essa mistura de europeus, que foram os portugueses, vieram para cá, mas dos povos indígenas que estavam aqui, dos diferentes povos africanos que foram trazidos escravizados. E essa gente toda se misturou nesses 500 anos de Brasil, dando origem a essa diversidade, que é a grande beleza da nossa população. A gente precisa conhecer essa diversidade. Então, o que a população de Vinhedo está nos ajudando agora a fazer é incluir a nossa população brasileira nessa medicina de ponta, de precisão. Na prática, né, a pessoa se voluntaria, vai lá, a gente faz um check-up da sua saúde, a gente recupera o histórico de saúde de cada um dos participantes e a gente vai passar a acompanhar a saúde dessa pessoa pelos próximos 5 anos. Né? A pessoa vai fazer uma porção de exames de sangue, a gente vai devolver, vai dar um relatório global sobre a sua saúde e a gente, mais para frente, vai olhar o genoma, o DNA desses participantes. Né? Com isso, a gente vai poder dar informações sobre a saúde dessa pessoa, né, dos nossos participantes, e, ao mesmo tempo, a gente vai criar esse banco de dados que vai permitir a gente, talvez, desenvolver novos medicamentos a partir da genética, da diversidade da nossa população. Então, é um ganha-ganha, o participante ganha por saber mais sobre a sua saúde e o Brasil ganha porque a gente vai estar fazendo inovação a partir da diversidade do nosso povo. Doutora Lígia, então a gente está falando a grosso modo, dessa criação de medicamentos específicos para um determinado grupo de pessoas e também, numa outra ponta, uma prefeitura, um governo, pode também entender melhor a sua própria população para definir as políticas públicas nessa área de saúde. Então tem esses dois lados. A gente fala da inovação da área farmacêutica, mas para um governo também é muito interessante para conseguir. Onde eu vou gastar, né? Quais são as minhas doenças que são mais prevalentes nessa minha população tão diversa? Olha, você acertou na mosca. É exatamente isso, né? Se por um lado a gente tem essa possibilidade de inovação, então quando a gente estuda a saúde e o DNA
da nossa população, a gente pode fazer descobertas ali que levem ao desenvolvimento de novos medicamentos que podem servir para a humanidade, não só para aquela população. Mas do ponto de vista de gestão de saúde, você tem uma super oportunidade, tanto da gestão da saúde do indivíduo, quanto da população, né? A gente vai estar, de alguma maneira, fazendo aí uma medicina preventiva, olhando nessa população de Vinhedo quais são as incidências de doenças, e isso é super importante para a definição de políticas públicas de saúde mais eficientes, que mais na frente vão levar até uma economia para o sistema de saúde. E como é que tá? Começou agora, tudo bem. E já tem a segunda cidade, tem a capital, mas como é que está a participação e também essa expectativa, né, destes voluntários por uma pesquisa que vai ter aí um segmento de 5 anos? Eu pergunto isso, doutora Lígia, porque a gente passou por um período, agora ainda estamos nela, na pandemia, mas aquele momento mais discutível, e a gente discutia até a própria vacinação, e uma vacina que instalaria um chip na pessoa, uma vacina que poderia colocar até questões magnéticas. Quantas vezes a gente viu pela internet o pessoal grudando uma moeda aqui, onde se tomou a vacina? Ou mesmo, vou tomar uma vacina de RNA, isso vai mudar o meu DNA. E agora a gente está falando aí desse mapeamento genético de uma população. Como é que está essa participação, hein? Olha, graças a Deus, né? Graças a Deus e aos veículos de comunicação sérios, né? A gente vem combatendo essas fake news ao redor, em torno dessas coisas da vacinação, né? Essas teorias conspiratórias, isso tudo é uma bobagem. O que se demonstrou é que a vacinação salvou milhões de vidas. E então a gente tem que comunicar muito bem o que a gente está fazendo, né? E a aceitação tem sido incrível. As pessoas estão entendendo, primeiro, que ao participar disso, elas estão participando de uma coisa que vai revolucionar a saúde aqui no nosso país, que vai incluir o brasileiro. E não é o brasileiro lá do topo da pirâmide, é a população como um todo, que em geral fica de fora desses avanços da medicina. É essa população que a gente quer incluir, né? Então, tem essa coisa assim, de você estar participando de uma coisa que vai fazer bem para a população brasileira, mas, ao mesmo tempo, de uma coisa que vai ser um benefício para o próprio indivíduo, na medida em que ele vai ter um acompanhamento da sua saúde. À medida em que a gente for conseguindo lá olhar a genética deles, a gente também vai conseguir cada vez mais poder trazer outras informações que vão beneficiar a sua saúde. Então, a gente tem esse desafio da comunicação. Mas, enfim, o projeto passou por todos os órgãos de vigilância, todos os comitês de ética em pesquisa, né? E a gente está conseguindo comunicar isso muito bem. Quer dizer, a recepção tem sido incrível. A população de Vinhedo está entendendo, né, como isso pode ser bacana para cada um individualmente, como para a coletividade. Esse não é um primeiro passo, esse é um dos passos, né, para o início desse projeto. São 5 anos. Quais serão, então, essas próximas etapas a serem cumpridas por esse projeto que é muito especial? Como eu disse, acho muito interessante porque ele define, podemos ter novos medicamentos específicos para cada área, e as políticas públicas são muito importantes. Esse acompanhamento e ter todo esse estudo para as prefeituras, para os governos conseguirem aí empregar e melhorar a situação do Sistema Único de Saúde. Mas a partir de agora, qual que é o horizonte desse projeto? Olha, nós queremos chegar em 4 anos a 200 mil pessoas participando da nossa plataforma. O que a gente está fazendo em Vinhedo, e a Prefeitura de Vinhedo foi absolutamente visionária e inovadora nesse sentido, a gente quer replicar pelo país todo. É importante a gente estar passeando pelo Brasil e dando a oportunidade para os diferentes Brasis que existem por aí, né? Então, a população do norte é diferente da do nordeste, do centro, do sul,
e diferentes partes do Sudeste. Então, a gente quer levar isso que a gente está montando junto com a Prefeitura de Vinhedo e esse modelo para outras cidades do país, para a gente poder capturar de fato toda essa beleza de diversidade que a gente tem na nossa população. E à medida em que a gente vai construindo esse banco e a gente começa a conseguir analisar o DNA dessas pessoas, né, a gente vai começar a parte super interessante do nosso ponto, que é fazer a pesquisa, fazer descobertas e, ao mesmo tempo, poder interagir e devolver mais valor para esses participantes, dando mais informações sobre a sua saúde. É interessante, para a gente finalizar, porque a gente fala de 200 mil participantes nessa meta, em um país continental. A gente está situando aqui, a gente está identificando uma cidade como Vinhedo, que tem até uma diversidade, se a gente for colocar dentro da região metropolitana de Campinas, muito diferente de outros municípios. E aí, quando a gente faz uma abrangência maior, coloca um país aqui com um continente que é esse país aqui, que é o Brasil, são várias diferenças. E um trabalho que em uma determinada área vai apontar uma coisa, vai ser bem diferente em outra, né? Exato, é isso mesmo que a gente prevê que vai acontecer, né? Que em determinadas regiões a gente tenha composições genéticas diferentes de outras e talvez o que valha para a população de Vinhedo seja um pouquinho diferente do que uma cidade no interior da Bahia ou outra lá no interior do Amazonas, e isso é que é lindo e fascinante, é o grande valor da nossa população, é a nossa diversidade. Doutora Lígia da Veiga Pereira, CEO dessa startup, que é parceira, então, da Prefeitura de Vinhedo, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender a CBN, sucesso nesse projeto. Muito obrigada, obrigada pelo apoio de vocês e principalmente obrigada à população de Vinhedo. Obrigado, doutora Lígia, conversando com a gente dessa iniciativa.